Jesus, nós carregamos conosco uma história de transformação, amém? Nós devemos carregar, eu não sei a sua realidade, seus anos de cristão, você está começando, alguns que já estão desde criança, já hoje, né, já são maduros e estão na fé, outros estão iniciando, enfim, cada um tem uma história, cada um tem uma vida, mas cada um de nós carregamos uma história aonde quem caminha com Jesus carrega uma história de transformação. Quem caminha com Jesus carrega uma história. E hoje eu quero, assim, de alguma forma, alguma maneira, eu queria incentivar você a subir um degrauzinho mais na sua fé. Amém? Eu queria incentivar você nessa manhã, onde nós estamos aqui, não é ainda nos primórdios deste ano de 2022, a entender que tem muito mais ainda para acontecer. Se Deus nos permitiu chegar até aqui, há muito mais dele para acontecer. Então, eu queria, através de alguns testemunhos que eu tenho carregado em minha vida, mas que, sinceramente, deixe-me dizer, esses testemunhos, para mim, eles apenas me ajudam a olhar com esperança para o futuro, por ver Deus neles, por ver a manifestação de Deus neles, mas para mim, eles são coisas que já ficaram para trás, porque agora eu preciso viver novos milagres na minha vida. Eu queria começar, então, esse tempo lendo um texto, que está em Romanos 1,17. Romanos 1,17, eu quero iniciar, então, esse momento, lendo esse texto, depois nós vamos caminhar juntos aí. Eu trouxe também alguns vídeos para partilhar como testemunho também, né? E assim eu vou estar compartilhando algumas coisas de Deus, também aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, essa história que nós carregamos. Por quê? Porque nós temos um convite aqui. Romanos 1,17 declara aqui para nós: porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé, ou pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Eu queria que você repetisse comigo esta última frase: mas o justo viverá pela fé. Vamos juntos? Mas o justo viverá pela fé. Novamente, mas o justo viverá pela fé. Vamos orar novamente. Nós acabamos de receber esse texto. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor fale conosco através da palavra que acabamos de ler, Pai. Eu sei que o Senhor vai falar conosco em outros textos, mas eu queria pedir, Espírito Santo, abra o nosso entendimento para a vida que o Senhor deseja que a gente tenha, a vida de caminhar pela fé. E que o Senhor venha, Pai, sobre nós nessa manhã. Eu quero orar pedindo que o Senhor venha acrescentar a nossa fé, que o Senhor venha mexer nas nossas estruturas. Ó Deus, porque é impossível nós que temos o Senhor nos contentarmos com o que já temos. Quando o Senhor nos prometeu uma vida de novidade, quando o Senhor nos prometeu uma vida de conquista, quando temos na tua palavra esse princípio de que nós precisamos viver pela fé. Então, Senhor, eu oro para que algumas construções sejam desconstruídas aqui nessa manhã. Sim, Senhor. Eu oro para que algumas coisas sejam descortinadas para nós e algo novo o Senhor venha trazer sobre nós nesta manhã. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar. Usa a minha vida apenas como instrumento. Que nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para cada vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.
conseguem colocar a foto da minha família? Então, se puderem, eu queria começar apresentando a foto da minha família. Ver só... vocês estão vendo aí, tá bom. Só aqui que não, ok. Então, esta é a minha família e a minha história. Eu quero começar com um testemunho. Eu digo que nós carregamos uma história. Eu fui para Portugal em janeiro de 98. A minha história começa muito cedo. Eu sou filho de pastor. Eu cresci, eu fui gerado no campo missionário do Paraguai. Meus pais são do sul do Brasil. Meu pai era pastor em Paraná. Aí ele foi enviado para o Paraguai como missionário numa região muito difícil, muito pobre. E foi lá que eu fui gerado. Eu só vim para o Brasil para nascer e depois voltei para lá, vivi ainda um ano lá. E então eu cresci num ambiente de fé. Eu cresci num ambiente de milagres. Eu cresci num ambiente da manifestação de Deus, mas num ambiente de entregas. Então eu vi e vivenciei com a vida dos meus pais esse princípio aqui de que o justo viverá pela fé. Era, aliás, um princípio de vida dos meus pais. E isso é interessante. Deixa-me dizer, a fé ela é contagiante. Assim como o medo é contagiante, assim como a falta de fé é contagiante, a fé também é contagiante. Então, eu fui para o seminário ainda com 16 anos, 16 para 17 anos, fui completar 17 anos, já estava no seminário, fiquei 4 anos lá, e cheguei em Portugal ainda com 20 anos, comecei a pastorear, com 21, completei 21 anos no meu primeiro mês, meu segundo mês já de pastorado, segundo mês de Portugal, e imagina um jovem tão novo, sai do seminário. Eu estudei aqui no Brasil, no sul do Brasil, e fui para Portugal, assim, sem conhecer nada, sem saber nada. Eu fui solteiro, eu tinha uma palavra de Deus, e a palavra que eu carregava era muito clara para mim. E então eu fui para Portugal solteiro, e aí, como um pastor novo, eu não queria envolvimento com as jovens da igreja, né, por uma questão assim de sensatez e até mesmo de cuidado. Mas a minha história com minha esposa começa quando eu estava batizando ela, juntamente com um outro pastor que foi para me ajudar naquele dia. Meu primeiro ano ainda em Portugal, eu estava lá em Faro, numa ria que existe lá, e fomos fazer o batismo, e eu estava orando pela minha esposa, e o Espírito de Deus falou para mim: essa será a tua esposa. Aí depois que Deus fala, é aquilo que eu falo, né? Algumas construções que precisam às vezes ser desconstruídas, aquilo que eu disse na oração, aquilo que eu orei pedindo para que o Senhor faça. E ali começa uma história. Wanda, se puder colocar novamente a foto. Wanda, hoje nós já, apesar de sermos ainda, né, como vem aí, hoje já temos 3 filhos, já não, né? Temos 3, vamos ficar por aí, né? Temos, mas o Senhor nos deu 3 filhos, o Joshua, que está com 18 anos, o Gustavo, que está com 15 anos, e o David, que está com 4 anos, 5 anos. Os 2 primeiros filhos nasceram lá em Portugal, e o segundo já nasceu lá em Jersey, onde vivemos hoje. A Wanda foi um presente de Deus para mim. Ela é portuguesa. Deus, através dela, me fez entender uma cultura que eu precisava entender, que às vezes a gente acha que é tudo igual, né? Porque fala a mesma língua, apesar do sotaque diferente e muitas palavras diferentes, mas é uma cultura totalmente diferente, é um modo de pensamento totalmente diferente. Através da Wanda, Deus me levou a entender a mente portuguesa. E quando eu estava lá, pastor Diego, ainda nos primórdios do meu ministério, Deus me falou: Elias, olha para os portugueses que estão no exterior. Na época, em Portugal, haviam 10 milhões de habitantes lá vivendo em Portugal e 5 milhões vivendo fora de Portugal. A maior parte desses lugares, só para entender um pouquinho a realidade portuguesa, em Portugal existe
apenas 1,5% de evangélicos. Fora de Portugal, essa realidade ainda é menor. E Deus me deu uma palavra para mim e falou: Elias, olha para os portugueses fora. Para mim era um desafio. A gente estava numa igreja pequena que não tinha nem recurso para nós ali, momentaneamente. Mas foi essa a palavra de Deus. Mas sabe, queridos, a Bíblia fala assim, olha, mas o justo viverá pela fé. Então, deixe-me dizer, eu queria que você pensasse em construções que às vezes a gente precisa desconstruir, para que Deus construa aquilo que Ele quer fazer e para que a história de Deus ela seja estabelecida na nossa vida. Entenda isso, por favor, em nome de Jesus, entenda isso. Eu pensava, pastor Diego, pela minha inexperiência, pela minha juventude, por ser tão novo, eu pensava assim, eu vou ser um pastor de jovens, vou auxiliar algum pastor, e de repente Deus pega, desconstrói tudo isso, e me leva para pastorear uma igreja. Era uma igreja pequena, havia cerca de 30 irmãos lá, e foi um desafio muito grande para mim, muito, muito, muito. Eu sofri demais no início do meu ministério, muito. Mas sabe, queridos, nós não fomos chamados para facilidades, nós somos chamados para caminhar em obediência. Deixe-me dizer uma coisa, a vida da fé não tem a ver com facilidades, tem a ver com obediência. Então, nessa manhã, apenas para nos ajudar, e eu queria justamente trazer como tema, viva pela fé. Eu queria pensar nisso, viva pela fé. Então, eu queria, em primeiro lugar, dizer assim para você, olha, não confie na sua força, nas suas posses, em suas habilidades. Confie em Deus e viva pela fé. Eu vou repetir, não confie em sua força, nas suas posses, em suas habilidades. Confie em Deus e viva pela fé. Viver pela fé é viver em obediência e escolher confiar na fidelidade de Deus. Não tem a ver com facilidades. Sabe, eu, olhando para a minha história, e exatamente nesse mês, eu completei 24 anos de Europa. E tem gente que quando pensa em Europa, pensa em facilidade. Facilidade para quem está querendo, quem já está estabelecido e querendo viver as coisas dessa terra, e você pode pensar em facilidade. Agora, quando você pensa numa realidade de 1,5% de evangélicos, você precisa entender o contexto de um desafio que precisa ser visto com os olhos de Deus e que a gente precisa ir em áreas que são verdadeiras pedreiras, que você tem que abri-las, em áreas que você precisa romper. Então, a realidade da maior parte das igrejas em Portugal, elas não têm um prédio próprio, elas não têm uma casa pastoral, elas não têm uma estrutura de talvez uma convenção que possam ajudá-los. A maior parte, algumas têm, mas a maior parte delas, e eu falo por experiência, eu estou há 24 anos trabalhando entre os portugueses. Há 12 anos eu saí de vez para ir viver em Jersey para plantar esta igreja entre os portugueses, mas continuo trabalhando ainda em Portugal também. Eu conheço a realidade portuguesa, a realidade do evangelho em Portugal ainda é um desafio, mas sabe, é algo que pela fé nós estamos vendo os milagres de Deus. Então, eu queria estimular você nesta manhã a entender que não são facilidades,
O nosso chamado não é para ver se a coisa não é se o mar está para peixe. Não é essa, nosso chamado não é ir se o mar estiver para peixe. Nesse ano de 2022, que você tem um foco de caminhar pela fé e subir um degrau a mais da sua fé. É evidente que se você está aqui, você tem fé. Amém? Eu estou falando para pessoas de fé aqui, porque senão você não estaria aqui, você não sairia da sua casa hoje, um domingo pela manhã, para estar aqui. Você está aqui porque você tem fé, você crê em Deus, você sabe que existe um Deus, e você está aqui em obediência a Ele, está na casa dEle para adorá-lo, está aqui para estar congregando, não é isso? Então você tem fé, isso prova. Se você está aqui nessa manhã, prova que você tem fé. E tem gente que às vezes vai até para a igreja e vai numa daquelas assim, se, mas pelo menos ele vai, mesmo se o se já tem alguma coisa acontecendo, você está entendendo? Já tem alguma coisa acontecendo. Às vezes a gente perde esse senso, mas entendo, se você está aqui nessa manhã, é porque você tem fé, por isso você está aqui nessa manhã. Então deixe-me dizer, eu estou falando para pessoas de fé. Então eu não estou falando aqui para você, para dizer assim, você precisa de fé, mas eu estou dizendo aqui sim para você, você pode crescer um pouco mais a sua fé. Fé você já tem, amém? Fé você já tem. Mas há algo de Deus que precisa ser gerado. Então, eu queria lembrar para você, não confie em sua força, nas suas posses, em suas habilidades, confie em Deus e viva pela fé. Olha só, Lucas 5:5, e queria ler o verso 5 e o verso 6 de Lucas 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Para no 5, por favor. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Veja bem, aqui o mar não estava para peixe, literalmente, certo? Veja bem uma coisa aqui. Nós não trabalhamos por facilidades, e Simão entendeu isso. Ele já tinha trabalhado toda a noite, não tinha apanhado nada. Mas sabe, nós trabalhamos pela palavra, amém? Você trabalha pela palavra, eu trabalho pela palavra. Nós nos movemos pela palavra de Deus, nós nos movemos. Caminhar pela fé é caminhar pela palavra, é entender o que Abraão entendeu: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então entenda isso. Ele trabalhou, pode deixar o texto, ele trabalhou toda a noite, mas não tinha apanhado nada, mas ele disse: mas pela tua palavra eu vou lançar a rede. Aqui em outra tradução fala: porque mandas, lançarei a rede. Agora vamos para o versículo 6. Olha só o resultado de viver pela fé. O resultado de viver pela fé é que nessa tradução fala: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Aleluia! Porque obedeceram a palavra. Olha o resultado de viver pela fé. Olha o resultado de obedecer a palavra. Olha o resultado de, entenda uma coisa, Simão, ele não confiou na sua força, ele não confiou na sua habilidade de pescador, porque ele já sabia que, como pescador, ele já deu o que tinha dado. Aliás, como pescador, a habilidade dele de pescador era que não estava para peixe realmente. Aquele dia não dava, aquele dia não tinha o que fazer. Mas entenda que ele não confiou na habilidade dele de pescador. Sabe, tem muita gente que tem deixado de confiar em algo básico, na palavra, porque ele tem tentado na força do seu braço fazer as coisas, e não tem dado certo, mas ele se esquece muitas vezes que nós não devemos ir pelas habilidades, nós precisamos ir pela palavra. A pessoa que vive pela fé, caminha pela palavra.
E a gente sabe que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, aleluia, a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. Então eu quero animar o seu coração nessa manhã, a viver pela fé, olhando para a palavra, confiando no Deus que fala e no Deus que cumpre o que diz. O nosso Deus, aleluia. Entenda que Jesus, Ele quer caminhar com você, Ele quer te ajudar nas suas frustrações. Na verdade, Ele quer entrar no barco da nossa vida, entenda isso. Às vezes o barco está lá mexido, né? A gente está até sem rumo, porque às vezes a tempestade está tão forte. Mas sabe o que precisa? Simplesmente deixar que Jesus comande, deixar que Jesus entre no barco da nossa vida. Então, nessa manhã eu queria dizer para você, não confie nas suas posses, não confie em sua força, não confie em suas habilidades, confie em Deus e viva pela fé. Amém? Em segundo lugar, dentro dessa palavra, viva pela fé, eu queria lembrar algo para você, ou dizer algo para você. Não se preocupe com as perdas momentâneas, por causa de obedecer a Deus, porque o melhor está por vir. Eu vou repetir, não se preocupe com as perdas momentâneas, por causa de obedecer a Deus, porque o melhor está por vir. Na realidade, quando nós obedecemos a Deus, às vezes é um retrocesso humano. Estou falando a nível humano, não espiritual. Espiritual você não vai retroceder, amém? Não espiritualmente. Você nunca retrocede quando obedece, espiritualmente. Mas se você for olhar no plano físico, quanto retrocesso às vezes é. Sim? Quanto retrocesso quando Deus fala para você entregar uma carreira. Às vezes você trabalhou anos, aí Deus fala assim, deixa tudo. Às vezes você montou sua empresa, às vezes você fez algo, Deus fala. Quantas pessoas eu tenho visto que Deus falou para entregar tudo? Eu tenho, nesses anos de ministério, que Deus tem nos dado a oportunidade de percorrer nações, devido ao trabalho missionário, eu tenho tido a oportunidade de ver anônimos da fé, heróis da fé anônimos, gente que está espalhada pelas nações, gente que largou tudo para cumprir o ID, gente que deixou tudo, pessoas que eram tão bem sucedidas humanamente falando, mas deixa eu dizer, o que vale a pena ser bem sucedido aqui e não obedecer a palavra? Não vale, porque na realidade ser bem sucedido é obedecer a Deus. Quando nós somos bem sucedidos é quando obedecemos a Deus, porque aí não importa o que você possa estar passando. Então eu queria te dizer algo, a obediência nos leva a retrocessos momentâneos. A obediência nos leva, eu estou falando plano humano, por favor não confunda, não estou falando plano espiritual. Entenda algo, que a obediência faz com que você avance sempre a nível espiritual, mas faz com que a gente retroceda a nível humano muitas vezes. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho, que momentos são momentos, ou seja, eles passam. Agora deixa eu perguntar para você, o Senhor nos chamou para viver momentos com Ele ou para viver a vida com Ele? Qual foi o chamado de Deus? A vida. Aliás, Ele nos chamou para viver uma vida que vai além desta vida. Ele nos chamou para viver a eternidade com Ele. Aliás, Ele já falou, eu vou preparar-vos lugar. Ele falou para a gente não se preocupar, que Ele iria preparar lugar. Está tudo preparado, irmão, irmã, está tudo pronto.
Você está entendendo por que a gente precisa se entregar e viver pela fé? É porque está tudo preparado. Tem gente que está tentando agarrar coisas aqui na terra, quando na verdade o que Deus está querendo é que a gente se mova, lançando tudo para Ele, entregando tudo, dizendo: Senhor, eis minha vida, eis meu trabalho, eis a minha carreira, eis a minha família, tudo, Senhor, toma tudo para o Senhor e cumpre o teu propósito. A gente precisa entender isso, entenda algo: quanto mais estamos aproximando da vinda de Jesus, a gente precisa se desvencilhando mais e mais das coisas, irmãos. A gente vive muitas vezes um evangelho onde as pessoas estão querendo estar juntando as coisas aqui na terra. Isso não foi o que Jesus ensinou, irmãos. Não foi o que Jesus ensinou. Onde que Jesus falou que a gente deveria ter o nosso tesouro? Aqui na terra? Nos céus. Porque onde está o seu tesouro, estará também o seu coração. Isso não são palavras minhas, são palavras que eu preciso obedecer. E são palavras do meu e do seu mestre. Não ajunteis para vós tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, consome, mas ajunteis tesouros dos céus. E o princípio de Deus é: aquilo que você ajunta lá, está bem guardado, ninguém vai roubar, o diabo não rouba, o ladrão não rouba. Você está entendendo? A gente vive tantas situações, né, de insegurança nesse presente aqui, mas sabe, tem uma coisa que o ladrão não pode roubar: tudo que você deposita na obra de Deus, não tem ladrão que rouba, irmão. Não tem nada, não tem inferno que pode. Entenda uma coisa: quando você se move em obediência à palavra de Deus, meu irmão, as coisas, elas podem até mesmo parecer que você está perdendo, mas não. Entenda que na vida do discípulo, melhor é o final do que o começo. Então, eu queria lembrar a você um texto que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 26. Hebreus 11, para a gente acompanhar juntos aí. Hebreus 11, versículos 24 ao versículo 26. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Uau! Vamos ver novamente, verso 24 até o verso 26. Verso 24 a 26, eu vou ler aqui na tradução que está na projeção. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do Faraó. Olha só, ele preferiu, olha isso, ele preferiu, verso 25, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres momentâneos, os prazeres do pecado durante algum tempo. Você está vendo isso? Capte essa palavra, por favor. Capte essa palavra para você. Verso 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha que texto. Olha que exemplo. Ele achou que era muito melhor, aqui na minha tradução diz assim, que ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa de Cristo, por causa do Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito. Mas sabe por quê? É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Então eu quero animar você nessa manhã, a você dar um passo a mais na sua vida de fé, e você entender que os momentos
eles não definem um cristão. Nós não vivemos por momentos, nós vivemos por princípios, e os princípios que vivemos são eternos. Os princípios, quem estabeleceu, foi o próprio Deus e nos deixou a sua palavra. Amém? Nós não vivemos por princípios humanos, nós vivemos pela fé. Então, eu não sei qual momento que você está passando hoje. E talvez você tenha feito entregas na sua vida e parece que não tem dado resultado. Eu quero estimular você, continue entregando. Entenda que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. E sabe, e Ele estabeleceu na palavra dEle que nós deveríamos viver pela fé. A Bíblia é muito clara. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É claro que é no tempo de Deus, mas elas serão acrescentadas. Então, que você tome a sua posição, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos que parece que você está perdendo por causa de obedecer, entenda que você pode sim perder, mas isto é no plano humano. Mas no plano espiritual, olha, você só está avançando. Você só está avançando. Aleluia. Então, para construirmos um futuro com fé, muitas vezes entenda que nós vamos ter que tomar decisões difíceis de serem tomadas. Nós vamos ter que tomar decisões que vão nos custar caro. Nós vamos ter que tomar decisões que vão ser realmente entregas difíceis que vamos ter que fazer. Eu lembro que quando eu fui para Portugal, eu lembro o momento que eu despedi da minha família. Meu pai era pastor na Grande Florianópolis e então eu peguei o meu primeiro voo, saí de Florianópolis para São Paulo. Depois de São Paulo iria embarcar rumo a Portugal. Eu lembro desse momento, esse momento me emociona até hoje. 24 anos atrás, pastor Diego. Me emociono porque foi uma entrega que eu fiz. Minha família estava, naquela época, né? Era diferente, hoje é tudo fechado, mas naquela época existia um saguão no aeroporto, que as pessoas ficavam tipo numa sacada lá em cima, podiam ficar vendo as aeronaves. Qualquer pessoa, né, de fora podia chegar lá e ficar lá na sacada em cima e ver. E a minha família estava toda naquela sacada. Eu estava fiquei sentado na janela do avião e o avião saiu, justamente ele saiu, taxiou ali, saindo na posição onde da minha janela via a sacada, ali do aeroporto. Eu via minha família toda lá. E aquele dia eu fiz uma oração para Deus. Eu chorei muito naquele momento. Eu estava sozinho já ali no avião. Eu entreguei tudo para Deus. E eu despedi da minha família como se nunca mais pudesse vê-los. Foi muito duro, pastor. Um jovem de 20 anos. Hoje eu estou com os meus 44 anos. E até hoje isso me emociona, porque foi uma entrega que eu fiz e que eu estou honrando ao Senhor. Porque eu fiz uma entrega. É evidente que Deus me deu a oportunidade, está me dando a oportunidade de ver minha família, muitas vezes. Mas eu despedi dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, como se nunca mais pudesse vê-los. Eu não sabia para o que Deus estava me levando. Foi uma entrega que fiz. Eu fiz uma entrega também a respeito de Portugal. Falando aqui sobre momentos, né? Não se preocupe com as perdas momentâneas por causa de obedecer a Deus, porque o melhor está por vir. Quando eu estava com 3 meses de Portugal, eu já estava saturado. Um jovem inexperiente, na verdade, era a minha inexperiência. Era o contexto, eu não tinha sido preparado para missões transculturais, eu tinha sido preparado para ser, num seminário teológico, não tive um curso de missões transculturais, não imaginava o que Deus tinha pela frente para mim. E eu lembro-me que quando eu estava com 3 meses de Portugal, eu fiz um dia uma oração ao Senhor, falei, Deus,
eu sei que o Senhor me chamou para cá. Aí a minha oração foi assim, mas a hora que o Senhor me mandar embora daqui, eu vou sair daqui correndo. Está entendendo? Eu estava já, em 3 meses só, já tinham sido tantas experiências ruins que eu tive a nível sentimental, emocional ali na lidação com a cultura, eu não entendia, não é? Tinha a ver comigo na realidade, com a minha inexperiência, enfim. Naquele dia que eu fiz essa oração, era um dia de manhã, eu estava até tomando um banho pela manhã e orando. Aí naquela manhã eu saí na rua, saí como se fosse um calçadão lá em Faro, que era a cidade que eu pastoreava no sul de Portugal. Eu saí como no calçadão, e quando eu entrei no meio das pessoas, o Espírito Santo me visitou. Eu senti um amor profundo pelo povo português. Eu comecei a chorar ali no meio do povo. Eu chamo isso como se um batismo de amor. Porque foi, e é o que eu carrego até hoje. Porque foi algo que o Espírito Santo fez. Eu já estava em 3 meses, eu já estava saturado de estar com os portugueses. Naquele dia, Deus mudou a minha história. Deus derramou um amor, e ali eu fiz uma outra oração, uma outra entrega. Eu falei, Deus, se for necessário, eu vou morrer aqui em Portugal. Para alguém que queria sair de lá e ir embora correndo, fazer uma oração e dizer, se for necessário, eu vou morrer em Portugal. E foi essa oração que eu fiz. E depois dessa oração, já lhe passam quase 24 anos que eu estou trabalhando entre os portugueses. Porque eu estou em Jersey, mas trabalhando na comunidade portuguesa. Aliás, até a nossa igreja, até para identificar isso, nós denominamos nossa igreja como Missão Cristã Portuguesa. Porque estamos lá numa ilha britânica, mas trabalhando com uma comunidade, no alcance de uma comunidade portuguesa. Então, irmãos, são momentos difíceis às vezes de entregas. Mas eu posso dizer para você, o melhor está por vir. Sabe, olhando 24 anos depois dessas entregas que eu fiz, eu posso garantir que eu faria tudo de novo. Eu posso garantir que essas entregas, elas têm valido a pena tanto. E eu queria ler ainda um versículo que está em 1 Coríntios 2,9, que diz assim, 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. No entanto, vamos ler novamente aqui nessa tradução que está na projeção, no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Amém? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu queria concluir essa palavra trazendo um outro princípio. E eu quero ser breve aqui nesse princípio, apesar de ter tantos testemunhos, mas quero ser breve para a gente finalizar com o vídeo, podendo ver algumas ações de Deus em solo africano, porque a partir de Portugal, Deus nos levou para a África. E olha só, nós estamos falando, só relembrando a você, estamos falando sobre viver pela fé. Em primeiro lugar, falamos, não confie em sua força, nas suas posses, em suas habilidades, mas confie em Deus e viva pela fé. Em segundo lugar, falamos, não se preocupe com as perdas momentâneas, por causa de obedecer a Deus, porque o melhor está por vir. Em terceiro e último lugar, tenha uma fé operante. Tenha uma fé operante. Se você tem alguém ao seu lado, diz aí para a pessoa que está do seu lado, tenha uma fé operante. Tenha uma fé operante. Diz mais uma vez para outra pessoa. Amém. Tenha uma fé operante. Uma fé operante é uma fé em ação. É uma fé que opera realmente. É uma fé que está crescente. É uma fé que está indo em frente. Nós fomos chamados para viver de fé em fé. O chamado não é para a gente viver
do passado. O passado já passou, vivemos o presente com os olhos no futuro. Então deixa eu dizer para você, Deus te chamou para viver algo novo. Deus te chamou para viver algo maior do que você já viveu até aqui. Eu já vivi muitos milagres e tenho vivido, mas isso já passou. Eu preciso estar olhando porque Deus tem para mim daqui para frente. O que Deus tem para mim no ano de 2022, enquanto Ele me der a oportunidade para viver. Por favor, não faça de seus milagres passados, não faça deles bengalas para que você se apoie nelas. Mas que seus milagres sejam como um combustível para te animar a olhar para o futuro e saber que é um Deus que te chamou para algo novo. Há um Deus que te chamou para tocar vidas, para ser um agente dele hoje, para ser as mãos dele hoje. Ele nos chamou para continuar, pastor Diego, a obra dele aqui não foi isso. A obra está inacabada. A obra está inacabada. Enquanto Jesus não voltar, nós precisamos nos mover em fé, em obediência. Por favor, PIB de Jardim de Meriti, não se esqueçam que o nosso chamado aqui na terra só vai terminar quando Ele nos chamar para sua casa. Enquanto isso, nós precisamos viver em obediência ao chamado. Talvez você diga, pastor, mas Deus não me chamou para ser um pastor. Quem disse que não? Você pode não ter sido chamado para ser um pastor de tempo integral, mas você foi chamado para pastorear vidas, cada um de nós. Deus te deu um coração de pastor, de pastora. Pastorear vidas. Isso não é o papel dos pastores a tempo integral, a tempo parcial. Deus nos chamou a todos para sermos pessoas que pastoreiam, que vão buscar as ovelhas perdidas. Quanta gente no teu trabalho que precisa ser pastoreada. Quanta gente na sua escola. Quanta gente na sua vizinhança. Talvez até nos seus familiares. Que o avivamento aconteça nesse lugar. Que o avivamento aconteça nesse lugar, porque a gente foi chamado realmente para isso. Aviva, Senhor, a tua obra. Deixa-me dizer algo que muda a nossa história, é o que a gente decide e faz. O que muda a nossa história, às vezes a gente acha e fica esperando que algo venha assim do céu de repente, para que tudo novo aconteça. Deixa eu dizer, para que tudo novo aconteça, o que a gente precisa de ter atitude, para entender que a palavra já foi deixada e declarada para você, a palavra de vitória já foi declarada para você, irmão e irmã, a palavra já foi deixada para você. Então entenda que o que muda a nossa história é o que a gente decide e faz. Então que hoje você decida viver mais pela fé, que hoje você decida e dizer, Senhor, eu entendi que os milagres que eu vivi no passado já passaram. E hoje eles precisam ser apenas testemunho e combustível para o futuro que o Senhor tem para mim. Ah, você não pode esperar algo pequeno de um Deus grande, irmão e irmã. Ah, você não pode achar que já deu o que tinha para dar. Tem gente que às vezes chega um momento e fala assim, eu já dei o que tinha para dar. Nada, nada disso. Nada disso. Você é filho de um Deus poderoso. Um Deus que na sua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Não, eu ainda não vivi
o que Deus quer que eu viva. Eu vivi apenas algumas coisas. Deus tem mais para mim. Deixe-me dizer, Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. E lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que, Efésios 3, 20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ora aquele que é poderoso. É poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais. O teu Deus é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em você, que opera em mim. Então entenda, a gente não pode ficar olhando para o que temos, a gente precisa olhar para ele. A gente precisa olhar para a palavra dele. A gente precisa entender que este livro é um livro de promessas. A palavra de Deus é um livro de promessas. Por favor, entenda que Deus quer que a gente viva muito mais. Muito mais. Que esse seja um ano realmente de avivamento. Que esse seja um ano de viver o que você ainda não viveu. Eu profetizo isso sobre vocês, pastor Diego. Eu profetizo isso sobre esta igreja. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar abençoando esta igreja. E diante dessa palavra que o Senhor colocou em meu coração para entregar, eu quero pedir graça para que essa igreja possa realmente viver pela fé. E eu sei que eles têm fé. Eu sinto fé nesse ambiente. E eu sinto que há um mover novo nesse lugar. Há algo novo nesse lugar. Há um tempo novo para esta igreja. Que eles comecem a ver milagres exponenciais. Porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e o Senhor falou que a gente deveria viver pela fé. Então, Deus, eu oro diante dessa palavra que o Senhor nos entregou, e em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a capacidade de não confiar na nossa força, nas nossas posses, nas nossas habilidades, mas que a gente viva pela fé. Pai, que cada um que está aqui não se preocupe com as perdas momentâneas por causa de obedecer ao Senhor, porque o melhor está por vir. Que cada um que está aqui tenha uma fé operante para viver os milagres. Eu oro, Pai, diante dessa palavra, eu os abençoo com milagres exponenciais, em nome de Jesus. Como disse, eu queria concluir com um vídeo, com testemunhos. Deixe-me dizer algo. No meio desse ambiente que eu disse para vocês, Portugal, igrejas pequenas, igrejas sem templos próprios, igrejas sem condições financeiras, igrejas com muitos desafios financeiros, porque lá a moeda é forte, mas as despesas são fortes também. Então, as coisas são caras, os aluguéis são caros, as propriedades são caras. E nós estávamos em um momento no ano de 1999, em janeiro de 99, e o Senhor falou para nós darmos de comer para a África. É o outro vídeo, não é esse, é o outro, por favor. O Senhor nos falou para dar de comer em África, e hoje nós já estamos 23 anos em obediência a essa palavra, quase 23 anos, em abril vai fazer 23 anos. E eu queria concluir, nós só vamos passar esse vídeo devido ao tempo, mas eu queria concluir com esse vídeo, como um testemunho desses 23 anos, do que Deus está fazendo em África, porque uma igreja em Portugal decidiu não olhar para a sua condição. Espera um pouquinho só para passar com som, tá bom? Uma igreja decidiu viver pela fé.
Como eu disse, nós tínhamos muitos desafios pessoais. A gente não tínhamos na altura nenhuma igreja com um templo próprio. Nós tínhamos 10 igrejas em Portugal, juntando tudo, davam 600 membros. Mas a gente tinha uma palavra de Deus para dar de comer. E porque obedecemos a palavra, fica como um testemunho o que Deus tem feito, através de uma missão que começou através de uma igreja em Portugal. Mas fomos em obediência ao Senhor. Veja esse vídeo e veja o que Deus faz quando obedecemos a sua palavra. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então aqui estamos. A maioria das igrejas estão assim mesmo. Se reúnem nas aldeias, é onde nosso propósito tem sido de apoiar esses pastores. E é uma bênção, não é? Ministra ao meu coração. Segundo a tua vontade. Deus tem um propósito. Deus tem um cuidado com a nossa vida. Por isso que nós precisamos adorar. Por isso que nós não podemos murmurar. Por isso que nós precisamos agradecer a Deus. Porque Ele está cuidando de nós em todo o tempo. Pregando 50 bicicletas aqui em Moçambique, para pastores de Moçambique, do Zimbábue, que estão no seminário de capacitação teológica aqui nesses dias. Todo ano a gente vem e nós distribuímos algumas bicicletas e é sempre uma festa, porque eles sabem o quanto que essa bicicleta pode fazer diferença no lugar onde eles moram. Essa bicicleta é ambulância, essa bicicleta é um meio de comunicação até entre uma aldeia isolada e uma pista mais perto. Mas a maior parte desses pastores são de áreas isoladas, bem isoladas, e uma bicicleta faz a diferença. Nos lugares mais escuros, é onde mais Deus brilha. Tialeto Sena. Mbuto zinachilima chikulu. Hizo zinapaswa cheza na Mungu. Vamos aqui, ó, eles dormem aqui mesmo dentro do templo, nas esteiras aqui, é onde os nossos pastores dormem, devido à nossa falta de recursos para uma hospedagem melhor para eles. E os pastores têm bebido muito, têm tido muita sede, muitas perguntas, participado bem mesmo. Tem sido uma experiência muito boa. Agora mesmo eles estão em um tempo de estudo em grupo. Olha só, os pastores, aqui são um grupo de pastores da Zâmbia, neste canto, e pastores, demais pastores aí do Malawi, a maioria são do Malawi. Olha aí, muito bem, então estamos aqui no Centro Infantil. O pessoal está fazendo o campeonato deles aqui.
ter uma ideia, atrás está uma das classes, agora construímos a segunda classe, né? E, então, uma aldeia, isso aqui faz parte de uma aldeia. Então, as casas são assim, aquilo ali atrás é uma casa, mas ali são casas são banheiros, né? Casas de banho, como dizemos em Portugal, são banheiros ali atrás. Aqui é uma outra casa, então só para a gente ter uma noção, né? O que é uma casa de aldeia. E aqui é a cozinha da escola. E hoje é um almoço especial, não é todo dia assim, né? Todo dia eles têm um almoço, mas hoje é um almoço especial aqui. Olha aqui então como se cozinha, enfim. A Missão Mãos Estendidas, no seu objetivo, ela não traz só alimento, não é só assistencialismo, ela traz transformação através da palavra de Deus, ensinamento para os pastores e os pastores ensinamento nas regiões. E nós vemos essa transformação acontecendo dia a dia nesse local. Nós abençoamos cada família aqui. Nós abençoamos os pais delas. Se tem alguma criança aqui, ó Deus, com alguma enfermidade, agora em nome de Jesus, toca com a tua mão de cura. Toca a mão Amém. Hoje são cerca de 350 igrejas plantadas em 4 países: Moçambique, Malawi, Zimbábue e Zâmbia. Hoje são 3 centros infantis que diariamente abençoam famílias. São igrejas que estão sendo construídas, pastores que estão sendo treinados, formados, sustentados para estar nos seminários teológicos, os que conseguem estar nas cidades maiores. São bicicletas que são doadas porque eles são de aldeias. Uma bicicleta para eles é um grande desafio. Bíblias, tudo para a honra e glória do nosso Deus, mas porque um dia obedecemos. Hoje temos um testemunho grande na realidade, mas sinceramente, para mim, eu entendo que é muito pequeno diante do que Deus quer fazer. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Eu termino minhas palavras dizendo algo: sonhe grande. Em Deus. Não estou falando para você sonhar na terra, mas sonhe grande com os olhos postos nele. Mas sonhe mesmo grande, porque aí quando acontecer, você vai olhar para trás, você vai dizer:
foi Ele. Foi Deus. Mas por favor, não limite o poder de Deus. Nós é que somos limitados, Ele não. Deixe Ele fazer o que Ele quer fazer. Deixe Ele fazer o que Ele quer fazer. Então sonhe mesmo grande, tenha sonhos. Pense alto, porque nós fomos levados a pensar nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Que Deus abençoe a sua vida. Ore por nós, ore pela missão Mãos Estendidas. Que Deus abençoe grande e ricamente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.